São 6h47, está de volta o Viva Voz e já está conosco, conectado, Eduardo Graça, nosso colunista das segundas-feiras. Boa noite para você, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Boa, não sei se tarde ou noite, Débora. Agora já é quase noite. Ainda Boa, tarde. quase noite, Débora. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Edu, a gente teve aí na semana passada um anúncio por parte do Donald Trump de que estaria mais próximo um acordo para pôr fim à guerra em Gaza, né? A guerra entre Israel e o Hamas. E hoje ele e o Benjamin Netanyahu anunciaram um plano para a paz em Gaza que tem 18 pontos. Eu queria ouvir de você qual é a importância desse novo passo aí de negociação e se ele tem chance real de prosperar. Primeiro, por ser cumprido por Israel e segundo, de ser aceito pelo Hamas e pelos palestinos. Pois é, bom, não há nada mais importante do que se tentar impedir que o horror continue em Gaza, né? Mas hoje, eu não sei vocês, mas para mim foi impossível não lembrar do encontro que o Trump teve no Alasca mês passado com o presidente russo Vladimir Putin para discutir a paz na Ucrânia. Assim, era de novo o Trump oferecendo um punhado de hipérboles, a melhor delas hoje foi: esse é um dos melhores dias da civilização, ao lado de um outro líder isolado no tabuleiro global e sem qualquer avanço real, por enquanto, no teatro de guerra, né? A gente viu no caso da Ucrânia nesse fim de semana, a Rússia fez um dos ataques mais longos desde o início da guerra. Foram 12 horas seguidas com bombardeios, mísseis e drones. No caso de Gaza, esse novo plano parece, para mim, ser mais um ultimato ao Hamas do que uma janela para algum tipo de negociação. E também me parece que é o Trump clássico. Ou seja, você pode até pensar que houve um avanço em relação àquelas insanidades que ele havia dito antes, como a expulsão dos palestinos do enclave, né? Lembra que eles seriam realocados ali na Jordânia e no Egito, que sequer tinham sido consultados, e não tem o menor interesse em abrigar mais refugiados. Tinha aquele plano dele de fazer um resort à beira-mar, meio Las Vegas, de um péssimo gosto na área hoje destruída. E hoje ele avisou que se o Hamas não concordar com todos os pontos, ele vai dar total apoio a Israel para, nas palavras do Netanyahu, terminar o serviço no enclave. E entre os pontos desse novo plano, Vera, que segundo o qual o Hamas não foi informado, estão a entrega de todos os reféns nas próximas 72 horas, o que é um avanço, mas também uma administração provisória em Gaza, tocada por tecnocratas palestinos, sem ligação nem com a Autoridade Nacional Palestina, nem com o Hamas, e uma reconstrução do enclave tocada, em última instância, pelo Trump, embora ele tenha frisado que vai fazer isso a contragosto, pois, abre aspas, sou muito ocupado, fecha aspas. E, Edu, a gente teve na semana passada mais de 140 países, incluindo aliados dos Estados Unidos, reconhecendo o Estado palestino, mas no discurso que fez na Assembleia Geral da ONU, Netanyahu disse que não vai haver Estado palestino no Oriente Médio, que não tem a menor condição de que isso aconteça. Isso não dificultaria a possibilidade da aceitação desse plano? Dificultaria sim, Débora. E, aliás, nem aparece isso no plano, né? É muito difícil imaginar, não só o Hamas, mas mesmo a Autoridade Nacional Palestina, concordar com os termos unilaterais dessa proposta sem o compromisso de reconhecimento do Estado palestino no futuro próximo. E assim, é bom a gente lembrar que a extrema-direita israelense, que faz parte do governo Netanyahu, já reagiu condenando a proposta. Eles avaliaram que ela não é dura o suficiente porque não prevê a anexação, como eles querem, da faixa de Gaza por Israel e também prevê a liberação em troca pelos reféns israelenses de centenas de palestinos presos, inclusive os condenados à morte por terem matado cidadãos israelenses. Agora, tem aí um aceno nesse plano aos militantes do Hamas e de outras milícias que concordarem em entregar as armas, e assim seriam anistiados e seguiriam vivendo no enclave. Agora, o problema é que não ficou claro qual é o futuro imediato dessa Gaza desenhada aí pelos Estados Unidos e por Israel. Eles traçaram um enclave nesse plano, comandado provisoriamente, de novo, por tecnocratas palestinos e com apoio americano. Parece que a gente voltou no tempo, que a gente está na era colonial.
O Edu, e no cenário interno, o Trump também está comprando briga com prefeitos e governadores democratas, né, mobilizando soldados para cidades americanas, como fez agora com Portland, que é a cidade mais populosa do Oregon, apesar dos protestos de prefeitos e governadores que têm, inclusive, entrado na justiça contra ele, contra essa mobilização de forças federais. Qual é a aposta política do Trump nessa militarização do policiamento de grandes cidades americanas? Hoje ele confirmou o envio, né, de 200 soldados da Guarda Nacional para Portland, que não é só um bastião do Partido Democrata, mas da esquerda do Partido Democrata. E a justificativa, assim como ele fez em Los Angeles, é a de que terroristas domésticos estão impedindo os agentes de imigração de prender imigrantes sem documentação correta na cidade, protestando na frente dos escritórios do ICE, né, que é a sigla ali em inglês para essa polícia de imigração criada aí pelo governo Trump. Em Portland, o prefeito e a governadora do Oregon, de fato, entraram na justiça, que foi o que a Califórnia fez e depois de alguns meses venceu o Trump. Mas a tática do Trump, mesmo com essa derrota na justiça, é porque ele está de olho nas eleições de meio de mandato no ano que vem. Nessas eleições estão em jogo a maioria no Congresso e vários governos estaduais. O jogo dele, a tática dele, é de se apresentar como candidato da lei e da ordem e convencer os eleitores, a opinião pública, de que não são os agentes de imigração do ICE os atores violentos nesse momento super delicado da democracia americana, mais à esquerda. Ele também busca fazer um paralelo dessas ações anti-ICE que a gente está vendo em várias cidades, Chicago nesse fim de semana, com o Black Lives Matter, que é o movimento Vidas Negras Importam, né, que se formou durante o primeiro mandato dele em reação ao abuso da polícia contra cidadãos negros. Naquela época, vocês vão se lembrar, várias cidades com o eleitorado mais à esquerda, inclusive Portland, viveram dias assim seguidos de convulsão, com manifestantes e policiais se enfrentando nas ruas. Ano passado, quando eu estava cobrindo as eleições presidenciais, eu conversei com várias pessoas que me contaram que passaram a militar no trumpismo após o que eles percebiam ser um desafio à ordem pública pela esquerda nessas cidades durante o Black Lives Matter. É esse o público que o Trump está mirando agora, de novo, para garantir que eles saiam de casa no que vem, para apoiar os candidatos dele ao Senado, à Câmara, aos governos estaduais, abre aspas, defesa da lei e da ordem, fecha aspas. Muitos desses caras, aliás, desses eleitores, viam na candidata democrata à Casa Branca no ano passado, a ex-vice-presidente Kamala Harris, até por ela ser negra, uma representação desse caos que agora é novamente vendido pelo Trump de olho nas eleições do ano que vem. Não é fácil. Obrigada, Edu, por hoje. Até segunda-feira que vem. O Edu volta sempre nesse horário, no nosso terceiro bloco aqui do Viva Voz. Até lá, Edu. Boa noite, até segunda. Tchau, Edu. Edu.